Fala galera, seguinte, a gente teve um meetup aqui organizado pelo pessoal do Dev Paraná, muito legal mesmo. Se você não conhece, dá uma olhada aí na descrição, tá? Eu vou colocar para vocês o link para você entrar no Slack do Dev Paraná. Nós temos um Telegram também, o link direto para o perfil lá no meetup.com. Tudo isso para você ficar sabendo quando acontece meetups aí que a galera organiza. Tem vários, tá? Tem pelo menos um por semana acontecendo, já tem um bom tempo. Esse último que a gente teve, a gente chama de BMUG. A gente também tem aí o FEMUG, um meetup focado em tecnologias de front-end. Tem aí sobre React, que está já com data marcada. Tem sobre DevOps, tem sobre Delphi, PHP, tá? Tem sobre várias e várias tecnologias. Se você tiver afim de montar de organizar sobre o tema que você acha legal, cara, é só conversar com a organização lá no Slack do Dev Paraná, que o pessoal é super receptivo, o pessoal vai te apoiar, te passar aí o que você pode usar, o que você não pode, e eventualmente alguém pode gravar, assim como eu me dispus a gravar e disponibilizar para a comunidade como um todo esses últimos meetups que eu tenho participado. Legal? Ah, não posso esquecer de falar, esse meetup que eu vou colocar para vocês, ele foi recebido por uma empresa, né? A empresa recebeu a galera toda. A empresa que recebeu a gente foi a HBSys, uma empresa aí que está aqui em Maringá já há algum tempo, trabalhando, desenvolvendo software. Ela também tem uma unidade que trabalha com software lá em Blumenau. Blumenau, olha só que legal. Então, galera de Blumenau e Maringá, fica atento no LinkedIn, fica atento no perfil no site dela, porque além dela estar contratando, assim como muitas outras empresas de tecnologia, ela está aumentando o número de pessoas das suas equipes. É isso mesmo. Então fica ligado se você está procurando um lugar relacionado a cerveja e bebidas. Olha só que legal. E provavelmente o pessoal não deixou bem claro, pelo menos eu não entendi, mas eu acredito que isso seja um projeto de software internacional, tá? Não é um software só para as unidades do Brasil. Eu acredito que sejam softwares para as unidades até mesmo fora do Brasil. Isso significa talvez, tá? Não sei, não ficou claro, o pessoal não falou sobre isso, mas aí sou eu viajando aqui, tá? Sou eu que tenho alucinações de que talvez haja outra oportunidade de trabalhar com software internacional. Olha que legal. E fica ligado aí no Meetup. Olha que rapaz bonito. Aonde? Não sei também. Olha, funciona. Primeiro, hein? Senta aí, fica à vontade. Tudo bem com vocês? Tomaram bastante cerveja? Suficiente. Eu acho que tem gente que não, hein? Mas vamos lá. Bom, eu sou o Fernando. Eu trabalho como dev na Mandic. Né? A Mandic é uma empresa de São Paulo, com matriz lá em São Paulo, e tem o escritório aqui com 20 pessoas. Inclusive, a gente vai vir para esse prédio em breve. Em 2 meses, 3 meses, a gente já deve estar vindo para cá para contratar mais gente e, enfim, crescer. E qualquer rede social minha, que é o lugar que vocês precisem me encontrar, Facebook, Twitter, Instagram, e enfim, tá tudo aqui. Só procurar por do Tenório, você vai achar. Se vocês procurarem no Google, vai achar a Praia do Tenório. Não é minha, queria que fosse, mas não é. Não confundam com isso. Bom, eu vou falar aqui basicamente, porque assim, eu sou um programador de JavaScript, basicamente. Trabalhei um tempo com PHP, depois fui para JavaScript. E até hoje eu trabalho com JavaScript tanto no back quanto no front. Hoje mais no front do que no back. E enfim, eu precisava aprender alguma coisa nova, que a gente tinha um tempo aí. E aí, em quase 2 semanas, acho que 2 semanas deu contando com o tempo da preparação do slide, eu vou contar como foi a minha experiência de aprender Golang, de vir de uma outra linguagem e tal. Então, a ideia assim, é algo talvez bem simplista para alguém que já programa em Golang há mais tempo ou que use isso em produção. Mas, enfim, eu vou contar como foi a minha experiência e eu espero que isso ajude alguém de alguma forma. Bom, primeiro, falar do Gopher, não sei, é Gopher, acho que fala, né? É o mascote mais fofinho do mercado.
até porque, tipo, o Node, que é mais legal, não tem, né? Não tem um mascote. Então, assim, ele é muito fofinho, só que ele pode ser malvadinho, né? Ele vai matar o Node em qualquer hora dessa. Ele pode ser malvado às vezes. Enfim, mas vamos torcer para que tudo dê certo e a gente conviva em paz e amor no coração. Golang. Bom, Golang é uma linguagem que basicamente ela é simples, confiável e eficiente. Tá? Ela é open source, software livre, tá? Você pode fazer o que você quiser. Mas esses 3 pontos são os mais importantes dela, que é simples, confiável e eficiente. Por que simples? Isso é uma opinião minha, alguém pode ter uma visão diferente, mas ela tem só 25 palavras reservadas, o que, enfim, torna o processo muito mais fácil. Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com Kotlin, e Kotlin tem 300 jeitos de você fazer a mesma coisa. O JavaScript tem pelo menos umas 10 formas diferentes de fazer. No Golang você tem essas 25 palavras reservadas aqui, então isso aqui já deve resolver todo o seu problema, sem você ter que decidir se vai usar um for each, um each ou qualquer outra bizarrice dessa. Então, na minha visão, isso aqui torna a coisa muito simples. Ele é confiável. Por quê? Ele foi criado pelo Google, acho que já demonstra o valor da linguagem. Ele é mantido pela comunidade, então é uma comunidade muito forte, que atua muito bem nisso. Ele é suportado por N plataformas, então até vou deixar esse link vai estar no slide depois se vocês quiserem pegar, mas ele mostra as plataformas com as quais ele roda, então ele roda em qualquer plataforma. Tem AWS, Google, Azure, e aí tem outras menores, eu acho que o Heroku consegue rodar também Go, o Now também roda, enfim, é super tranquilo, você consegue rodar por Raspberry, qualquer coisa, Go. Você roda em qualquer coisa, né? Basicamente. Você gera um binário e joga pro mundo. Grandes empresas usam, então tem esse link também com um monte de empresa lá. Acho que aqui tem Go.com, Itaú, UOL, 99 usa, enfim, a galera de empresa usa. Então, se esses caras estão usando, provavelmente isso é bom. Ele é compilado, então assim, ele é muito próximo à performance que o C consegue ter. Então, essa é uma grande vantagem do C. Além dele rodar em qualquer lugar, ele é muito rápido em tudo que ele faz. Aí tem a questão da diferença entre GoRoutine e Threads. Threads, você depende dos recursos do computador necessariamente, enfim, ele consome muito mais recursos também. O GoRoutines é mais fácil de aplicar e ele também é mais performático. Ele lida melhor com altas cargas, então você pode descer o cacete nele que ele aguenta. Então, por exemplo, enquanto o Node, quando você sobe ele tem uma quantidade X de cores que ele pode atuar, né? Então, se você tem 8 cores lá, ele vai subir, ele vai ter 8, digamos assim, ele vai estar usando 8 processadores só. O Go ele já não se importa mais com isso, ele depende um pouco mais dos recursos da máquina, ele desce o cacete. A Saga. Esse sou eu, você lembra disso, Gil? Bonitinho, né? Enfim, essas são as coisas que a gente faz quando a gente é pai, né? A gente tira umas fotos assim bonitas, elegantes. E aqui, essa imagem diz o seguinte, eu estava num projeto, aí a gente não sabia qual era o outro projeto, então eu estava entre projetos. Não? Entre projetos? Não deu? Tá. Eu vou melhorar, gente. Tem que aprender a pegar uns vídeos com você. Enfim, eu estava entre projetos e eu não sabia o que fazer. Eu estava com essa menininha bonita aqui, pensando o que eu vou fazer na minha vida. Porque assim, a Mandica é uma empresa de consultoria. Estava acabando um contrato, não tinha outro para pegar. E aí a gente não tinha o que fazer. A gente ia para a empresa ficar coçando o saco tomando café? Poderia, mas enfim, a gente acha que tem que valer um pouco mais a pena o salário. Aí tive uma grande ideia. Tinha um cara do meu lado, ele estava fazendo um aplicativo para celular, estava aprendendo Flutter, estava estudando sobre Dart, sobre Flutter e tal. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma API para você, mas eu vou fazer uma linguagem que eu nunca fiz. Aí pensamos, eu falei que Go poderia ser uma boa opção. Eu sei que lá a galera usa bastante Go para servidor, para gerenciar serviço e tal. Falando, como é que você chegou numa decisão de que era uma boa se você nunca tinha usado? Uma boa para aprender. Aprender uma tecnologia nova. Aprender sempre é bom, cara. Para você ter parâmetros e tal. Até porque eu trabalho em Node. Aí você acha que todos os problemas do mundo se resolvem com JavaScript, né? Então. E aí não é assim, né? E aí eu falei, vou fazer igual para aprender pelo menos.
Bom, primeiro passo. Fui pesquisar no Google, né? Eu devia ter procurar um curso na Udemy e tal. Então, a pessoa está aí procurando o Google, provavelmente ela não vai achar nada, mas enfim, ela quer perder alguns quilos antes do carnaval, e o carnaval está chegando aí. Talvez seja importante, né, João? Eu tô ótimo. Tá lindo, né? Não é o que a sua camiseta diz, cara. Tá esticada assim. Mas vamos lá. Bom, aí eu comecei com todo mundo na vida começa, né? Fazendo Hello World. Quer dizer, eu acho que todo mundo começa. Aí, beleza. Fui lá e peguei um código pronto lá e falei, beleza, isso aqui vai funcionar. Aí, basicamente, ele imprime o Olá Mundo na tela. Como que ele faz isso? Antes de mostrar como ele faz, uma coisa importante do Go, quer dizer, enfim, é importante porque se ele não roda, é que ele precisa rodar num diretório específico. Você precisa definir um path para ele, porque senão ele não vai saber onde encontrar seus códigos. Tá? E ele organiza tudo numa determinada pasta. Geralmente ele fica na sua home, né? No caso do Windows, do Linux, ele fica no users, nome do seu usuário, /go, e os seus projetos ficam todos lá dentro do SRC, lá do Go Path. Então, se você, sei lá, você tem a sua pastinha Workspace, projetos, www, enfim, não vai funcionar, a não ser que você aponte para lá. Então, essa é uma das coisas que é importante para fazer o Go funcionar. E que eu apanhei da primeira vez, não dessa, mas da outra que eu fui instalar, foi um fracasso. Enfim, tem algumas formas de rodar. Então, a primeira delas é usando o Go Run e passando o helloworld.go, que é aquele primeiro arquivo, ele vai mostrar Hello World. Segunda forma, você dá build no seu arquivo, e aí ele vai gerar um binário do Hello World, aí você dá um ponto / Hello World, ele vai mostrar Hello World, tá? Então isso aqui é o básico do básico do básico do Go. Tá, mas é API. Vamos lá. Fui lá, joguei no Google lá, primeiro como instalar, depois como fazer um Hello World, e depois como fazer uma API. Procurei framework e tal, aí o que eu vi a galera falando mais, mas eu não sei se é a melhor, é esse tal de Mux aqui, né? Basicamente ele facilita a criação de rotas e você criar os seus métodos, handlers e tal, e eu vou mostrar isso mais para frente. Então eu achei esse cara aqui e falei, vou usar, vai ser legal. Então basicamente o que ele faz? Você tem o main, que é o ponto de entrada do seu projeto, né? Aí você cria new router, aí você vai criando todas as rotas aqui. E o que é legal nele? Você pode colocar parâmetro com validação, quer dizer, isso mais ferramentas tem, mas isso aqui facilita bastante. E aí tem um regex aqui para você definir que o ID sempre vai ser numérico, e aí tem um sort aqui, por exemplo, que ele só pode ser ASCII-10, que é o new, né? Ele não pode sair desse range de opções aqui. E aqui tem o category, né? Que é outra variável que você pode consumir lá no seu handler depois. Aqui você coloca a porta e passa o new router para ele, e beleza, ele já vai subir essas rotas aqui. E aí esses handlers aqui são como se fosse, sei lá, os controladores, enfim, os métodos que ele vai retornar quando você acessar essas rotas. Beleza? Aí essa é uma resposta básica do MUX, né, do retorno HTTP. Então você tem o nome da função aqui, aí tem esse W, que é para você escrever, no caso aqui, tipo, eu estou dando w.write, que eu estou escrevendo a resposta, eu posso escrever um header, eu posso, enfim, fazer escrever coisas para o cara na resposta do cara. E o R, o HTTP request, é o que vem da requisição. Então, se vir embora, se vir um char string, se vir um path para e tal, na URL você consegue pegar por ele. Oi? W é nome de variável, né? W é o nome de variável, você pode chamar isso aqui de banana. Isso aqui é específico diferente. Isso aqui é o tipo, né? Se quiser chamar o L de meu amor também, você pode chamar, fica à vontade. Não me pergunta que o asterisco eu ainda não sei, mas eu vou trazer. Provavelmente ponteiro de... provavelmente. Seria o C++. Se for pensar em C++, é assim, né? Aí isso daqui é a mesma assinatura de método para cada handler, né? Igualzinho. Aí aqui para você pegar os parâmetros que vem na rota, você dá um mux vars R, que é o request, né? O que está vindo. E aí você pode pegar cada índice, né? Então aqui tem o category e o ID, como a gente viu na rota anteriormente lá, tá? Então isso daqui é só para você pegar as variáveis que vem no path da requisição. Beleza, agora o que eu consegui fazer em 2 semanas? Quase nada, mas é legal ainda assim. Primeiro passo que eu dei foi colocar tudo em então eu coloquei rota,
banco, esquema, tudo num arquivão só. Fiz 1000 linhas, ficou lindo pra caramba, fácil de ler, gostoso. Reorganização de pastas, depois eu peguei e comecei a quebrar esse código em outras pastas, vou mostrar isso com mais detalhes. Aí eu não conseguia fazer o DB ser global, né? Foi um inferno isso aqui na minha vida, depois que eu descobri que era só um símbolozinho, desgraçadinho. Fiz o CRUD completo, então eu fiz post, put, get, delete, bonitinho. Fiz os migrations de bancos de dados para poder gerenciar essa questão, que é uma prática que eu costumo fazer em APIs e tal no Node, no JavaScript em geral. E fiz input validations, porque ele não tinha, então assim, se o cara mandasse o nome do usuário ou não mandasse, ele ia cadastrar de qualquer forma. A diferença é que ele ia cadastrar vazio ou não. Então eu fiz input validations também. Criei um padrão para resposta, que daí vai ter um GIF, um vídeo lá no final que eu vou mostrar como mais ou menos ficou esse padrão de resposta, né? Porque ele respondia tipo assim, se era um array de objetos, ele retornava um array de objetos. Aí eu fiz um padrão com status, com ok, true ou false, trabalhei no HTTP status e tal, fiz tudo bonitinho, como tudo deve ser. E aí chegou a parte dos testes, né? Daí é uma outra história. Bom, primeiro foi tudo em um. Então, como eu falei, chamei o package main, dei import nas dependências aqui, e fiz database, handlers, fiz dessa forma aqui, só que tinha código por meio de tudo, né? Aí aqui no main eu chamei toda a galera. Funcionou, né? Milagrosamente ou não, ele funcionou, mas a grande questão aqui é que eu não tinha que importar nada, não tinha que importar outros métodos, outros módulos, outros packages, e aí tudo funcionou. Mas estava feio, mas estava funcionando, já fiquei feliz já. Aí criei vários arquivos, então eu tinha os arquivos normais aqui, tinha feito até um Dockerzinho, Docker Compose, para achar que eu era alguma coisa. Aí eu separei database.go, headers.go, main.go, router.go, né? Mas ainda assim, depois eu vou mostrar os headers que estava ruim ainda. Mas enfim, aqui começou a história do DB global. Apareceu uma flechinha, enfim. Não apareceu, vamos voltar. Aqui, ó. Aí eu peguei o env, passei o DB que tinha do banco, né? Eu tenho o init database aqui, chamei o DB, e no init router eu tinha que mandar esse env para frente. Ou seja, eu tive que, não dava para usar global, eu tive que ficar passando dos métodos para frente. Então eu passava daqui para o router, aí do router passava para os handlers e assim por diante. E isso deu muito mais código, deu muito mais trabalho. Mas tudo que eu não conseguia. Mas enfim, essa história vai continuar. O headers.go ainda estava ruim. Então, aqui eu tinha os tipos, né? Eu tinha as interfaces de retorno aqui, e eu tinha, tipo, o root e o status, esse get root e get status aqui, eles eram de duas rotas diferentes. O root é o barra normal, que eu coloquei um HTML lá só para falar, oi, estou aqui, estou vivo, e o status é para fazer health check, né? Ficar alguém batendo lá para ver se ele está retornando 200 nessa rota aqui. E aí tinha o get users e o user, né, que é um só, e estava tudo no mesmo arquivo ainda. Então, assim, eu não estava feliz com essa situação, eu falei, vou melhorar, né? Vai, filho. Foi isso que eu falei, preciso mostrar mais. Beleza. Aí, reorganização de pasta. Isso aqui foi a 10ª maravilha do mundo. Eu tentei umas 3 vezes fazer isso aqui, e por algum motivo, quando eu tentava chamar um Data Access Object, por exemplo, dentro do Handlers, eu não conseguia. Eu não sei porquê, mas eu apaguei tudo, voltei a um arquivo só aqueles primeiros arquivos na raiz, separei de novo e tudo ficou limpo. Né? Então, basicamente, o que ficou aqui? O Data Access Object, eu fiz o connection com o banco, e o user seria uma espécie de controlador do modelo, né? Para poder acessar e tal, que aqui tem todos os acessos ao banco. Aí tinha o handlers, que eu separei em root, que eu mostrei no arquivo handler que estava tudo junto, o status também eu separei, o user também ficou separado, os módulos eu separei os tipos dele, então o status ficou em um... Esse status acabou virando o response, depois a estrutura da resposta bonitinha, e o user aqui. Aí o router.go,
eu coloquei todas as rotas lá e fiz um JSON middleware para ele retornar sempre JSON. Por padrão, eu não fazia isso, né? Então, você tem que adicionar o header lá, content type, application, JSON, blá, blá. Aí eu fiz esse middleware aqui, que é uma coisa que ele tem suporte, que é bem legal também do Mux. Você pode fazer outros middlewares, né? Isso foi só um que eu criei. Beleza, continuação da triste história da variável global. Então, eu tinha... Isso daqui era o que eu achava em todo tutorial. Você tem que fazer assim, var, asterisco, db, sqldb. E aí depois, no meio do código, você colocaria aqui, db error, que esse é o padrão do Go, né, que ele tem a resposta certa e a errada para você já fazer a verificação, e dar um open no SQL. Só que isso não funcionava. Aí eu descobri que o problema era nessa porcaria aí. Tinha esses 2 pontos. Tem um 2 pontos aqui igual. Quando tem esses 2 pontos, é como se ele criasse essas variáveis de novo. Como eu tinha essa variável global db aqui, esse valor deveria, esse db deveria ser enchido por esse db aqui. Como eu coloquei esse maldito 2 pontos aqui, era como se ele criasse o db de novo. Ou seja, esse db aqui sempre ficava nulo. Então eu não conseguia usar isso em nenhum lugar. Foi maravilhoso isso daí. Foram os 2 dias da primeira semana, foi só nisso. Aí eu tirei essa porcaria aqui, aí ele funcionou. Porque daí aqui na linha 14 eu crio o var error, o var err, né? E aí eu já tinha o var db lá em cima, então eu não precisava desses 2 pontos. Porque eu já tinha as variáveis criadas, era só dar um valor para elas. E aí foi uma descoberta sensacional. Eu procurei no Stack Overflow, como todo bom programador faz, e eu achei essa solução, tipo, que poderia ser esse problema, naqueles comentários que ficam bem pequenininhos embaixo das respostas, sabe? Então eu tinha a resposta certa que não explicava isso, mas naqueles comentáriozinhos lá eu achei o cara falando, pode ser esses 2 pontos aqui, já tentou tirar? Não, na hora que eu tirei funcionou. Aí eu fiquei assim, feliz e triste, né? Olha que bonitinho. Hoje eu podia usar você, né? Nesse vídeo na próxima. Vamos lá. Enfim, daí agora vamos mostrar o CRUD completo, depois da desgraceira do DB, que foi um mísero 2 pontos. Assim, nas antigas, quando eu programava no PHP, faltava uma vírgula em algum lugar, era uma desgraça também. Foi tipo isso aqui, entendeu? Mas enfim, vamos que vamos. Que não tinha nada para padronizar código e tal, igual tem no JavaScript, igual tem nos linters da vida. Tá, aí aqui, esse daqui é o meu router. Então vocês podem ver que na linha 3 eu faço aquele new router como eu mostrei lá no slide do começo. Aí eu faço ele usar o JSON middleware, ou seja, todas as respostas aqui vão ser JSON. No meu caso, todas iam ser JSON. Se fosse diferente, eu não poderia fazer dessa forma. Inclusive, nos tutoriais, a galera não fazia um middleware, né? Fazia, antes de responder cada um desses métodos aqui, eles faziam setar o header lá do content type. Mas como todas as minhas respostas seriam JSON, eu padronizei. Aí que tem todas as minhas fatinhas bonitinhas. Aí tem o CORS Default Handler Router, que é um problema também que quem faz API já sofreu pelo menos uma vez na vida, que é de não implementar o CORS e ele não funciona em lugar nenhum. Aí isso aqui é um package que eu importei lá, ele já fez tudo isso bonitinho. Aí tem a porta e a chamada ali no final. Então esse aqui é o handler, que seria o controller, né, que é o get users. Então aquela assinatura padrão aqui, aí lá naquele exemplo estava R, aqui já está REC, então isso aqui é só uma variável mesmo. Aí o DAO, que é o Data Access Object, tem o get users, pego todos os usuários, se deu erro, eu mostro um erro do format response error, se não, eu dou um format response com HTTP status ok. Esse HTTP tem todos os estados aqui no control espaço, que é maravilhoso, né? E aí você retorna todos os usuários. Aqui tem o banco, ou seja, ele cria usuários aqui, dizendo qual módulo que ele vai usar, que vai ser uma rede de objetos de usuário. Aí você faz o select, vê se deu erro. Aí esse rows next aqui, o que eu tentei fazer, né? Eu falei, vou fazer um rows.forEach, alguma coisa assim, deve funcionar, né? Não tinha. Aí eu tentei fazer um for só no rows, aí não funcionou também. Aí depois eu descobri que tinha que fazer um next. Aí quando você faz o next, você tem que dar um scan. Aí quando você faz o scan, você tem que mapear cada campo que você pegou lá de cima e colocar aqui. Aí se não der erro, você coloca no array de usuários lá de cima e retorna no final. Beleza, fiquei super tranquilo. Foi outra desgraceira também, mas enfim, funcionou rápido e tal, foi só 4 horinhas para fazer isso aí, tudo tranquilo. Aqui é o get users, aqui ele faz o vars, ele pega o vars lá do REC,
eu pego o ID dele. Aqui, no caso, o ID, ele está vindo como string, porque eu não fiz a validação de regex lá. E ele está vindo como string aqui. Aí eu tenho que fazer esse atoy aqui, converter essa string para inteiro. E aí eu faço get by user ID. Aí se ele der erro, senão eu dou resposta ok. Esse daqui é só o get user by ID. Então aqui eu seleciono o ID, o nome, e passo o ID ali no final. Aí aqui nesse caso, como ele só tem uma linha, porque é o carry row, né, o carry, igual no exemplo anterior, eu dou um scan, passo só os dois primeiros, só os dados que eu quero aqui mapear, e ele já está certo. Então eu não preciso fazer o rows net nesse caso aqui. Create user segue mais ou menos a mesma ideia, a diferença só que a questão talvez adicional que ele recebe as coisas pelo body, ele não recebe pelo path. Então eu tenho que dar um decode nesse cara aqui para ele ficar do tipo usuário, digamos assim. E aí eu faço a chamada, aí dou validate aqui, que é o validate input, que é outro métodozinho que eu não sei se eu vou mostrar aqui, mas enfim. Talvez no vídeo do final tenha. E aí eu dou um create user que vem lá da parte do banco de dados e respondo com states created. Parte do banco de dados, insert user, mesmo esquema lá do scan, só que aqui no scan só tem o user ID, que é a única coisa que ele retorna, né? Que eu mando ele retornar o ID ali, beleza? Coisa linda. Aí o put segue mais ou menos a mesma ideia, ele decodifica aqui o JSON para virar um usuário, ele faz a validação de entrada, aí ele dá o update no user, e se tiver tudo certo, se ele não der o código 0 aqui, que é de user not found, aí ele responde status created, senão ele dá bad request aqui, porque você não pode tentar editar um usuário que não existe, né? Eu acho que isso não faz sentido. Aí aqui o update user parte do banco, então segue mais ou menos o mesmo padrão. Aí aqui, só a diferença da verificação que eu vejo quantas linhas foram modificadas no update, né? Então ele não retorna ID nem nada, eu só vejo se as linhas foram afetadas com sucesso. Senão eu retorno erro. Remover o usuário, segue o padrão lá de converter o ID para número, pega a verificação, dá o remove user, e o resto segue o mesmo padrão. A diferença aqui é que eu dou status no content porque eu não retorno nada nessa resposta, né? Não tem o que retornar. Aí eu só dou um no content para o cara saber. Isso aqui é a parte do banco, ele deleta, vê quantas linhas foram afetadas e vida que segue. Aí chega na parte dos migrations. Eu achei 2 migrations interessantes. Esse aqui eu achei o mais simples, o outro parece que ele depende de todo um ecossistema para funcionar. Então esse aqui eu achei mais fácil, achei mais usual. Basicamente você cria 2 arquivos, um down e um up, com o ID sequencial aqui e o nome dele, simples assim. Aí como eu sou vagabundo, preguiçoso e tal, como a gente estava conversando lá fora, né? Eu criei um bash para criar esses 2 arquivos. Ele tem um CLI, mas eu confesso que eu não consegui fazer o CLI dele funcionar, então por isso que eu fiz o bash. Né? Adaptações técnicas aí da vida. Não é gambiarra, isso é adaptação técnica. Os testes não tem, acabou, 404. Isso aqui, o site do PT, se você vai para uma página que não existe, ele faz isso, é maravilhoso. Enfim, os testes não tem, não deu tempo de fazer, daí eu acabei entrando em outro projeto e o Go ficou para trás, né? Porque fazer tem que ganhar dinheiro na vida, né? Então o JavaScript ainda está pagando. Enfim, vamos ver se o vídeo vai rodar. Tem internet para ele rodar, se não rodar tem um GIF no outro slide. Olha lá, vamos lá. Não vai dar para ver, ficou a qualidade bem ruim. Mas enfim, isso aqui é como ficou a estrutura. Depois tem no meu GitHub lá do Tenório/palestras, tem o link dessa palestrinha lá e todos os outros que eu já fiz na vida. Aí aqui eu mostro como ficou a estrutura de cada coisa. Infelizmente eu acho que não vai dar para ver direito, mas ficou bem organizadinho no final das contas. Então tem separação por pasta, cada arquivinho no seu lugar, tudo bonitinho, tá? Então assim, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Não foi muito tempo que eu experimentei, mas é uma API que eu já vejo, assim, eu já fiz as rotas no post, mas gerei documentação, tem tudo bonitinho lá, então ela já funciona, eu já poderia subir ali em algum lugar para ela ser utilizável. E como eu nunca trabalhei com isso em produção, não sei se esse é o melhor cenário que eu fiz, as melhores tecnologias, as melhores práticas, mas funciona e eu teria coragem de colocar esse código em produção, num site que não fosse usado.
Enfim. Não, brincadeiras à parte, foi uma experiência bem legal trabalhar com Go. Eu acho que, assim, dá para substituir tranquilamente uma API JavaScript. E, assim, acredito que, com o tempo, trabalhando em Go, ficando mais produtivo, eu acho que provavelmente ele teria mais performance também nas respostas da API e tal. Então, valeria a pena investir mais nisso se, enfim, tivesse mais tempo e tal, experimentar um pouco mais, colocar em produção. Acho que seria uma experiência interessante. E é isso. Obrigado. Se alguém tiver perguntas... Não vai falar, não vai me xingar agora? Você falou que perguntas? Alguém pergunta aí? Você viu do JavaScript, como que é o ambiente do Go para utilidade, tipo, validação de como você sentiu essa mudança? Tipo, você viu que tinha um JetForce também para API REST? Cara, tem. Assim como tem um NPM, Yarn, que você baixa o repositório tranquilamente, aqui tem o GoGet. Esse da GoGet tem milhares de coisas. Mas tem, tipo, umas bibliotecas boas de validação? Cara, a de validação eu encontrei, a biblioteca ela era boa, só que assim, eu achei um cara que ele usou essa biblioteca e ele fez um tratamento em cima dela. No GIF era para mostrar, mas enfim. O que essa validação faz? Ele mostra se é requerido, se tem que ser igual, na caso de comparação de password, e se é e-mail, por exemplo. São essas 3 validações que esse cara faz. Aí o que esse exemplo mostrou? Ele fez um método que ele pegava todos os erros e tratava, separava assim. Então ele retornava um JSON bonitinho, o campo tal ele é requerido. O campo tal ele é requerido e tem que ser tipo e-mail. O password ele tem que ser igual ao campo confirm password. Então ele fazia isso. No Node eu acho que talvez por ser, enfim, ter mais gente fazendo, eu não sei qual é o motivo, já ter isso pronto em alguma biblioteca. Então assim, tem biblioteca, mas eu acho que você ainda tem que dar um toque final, você tem que dar uma refinada ali, sabe? Em alguns casos. No caso do Monks não, mas no caso do Validation eu tive que trabalhar em cima disso, entendeu? Enfim, foi isso. Você não faz teste? Como assim? Não deu tempo mesmo. Mas Depois do deploy. isso, depois que o cliente pagou e tal, aí a gente está meio sem atividade, a gente faz teste. Pode ser. Eu estou pensando nas próximas vezes que eu fizer API, assim, em vez de fazer uma interface para o sistema, eu vou dar um post no cara. Tá aí, tá pronto. É isso, só se usar. Deixa bem documentadinho lá e azar do cara. Fala não. A organização de pastas que você colocou, você pegou do seu perfil com Node ou você pegou algum style guide, alguma coisa assim de Go para organizar daquele Não, eu fui no que eu vivi já de experiência com o Node. Aí assim, eu tentei separar em contexto, né? Tipo, o handler fica no handler, a parte de banco fica em outro lugar, roda fica em outro e tal. Mas foi um pouco da experiência com o Node e o que parecia mais agradável naquele momento. Mas a maior parte foi da experiência mesmo. Até porque eu não achei, tipo, um padrão, assim. Porque o que eu vejo muito? Muita gente usando o Go para, sei lá, fazer um processo dentro de algum servidor para controlar, para ver se o serviço está estável, alguma coisa assim. Então, isso geralmente é o quê? 1, 2 arquivos, você resolve esse problema. Então, não encontrei... eu encontrei 2 exemplos, mas assim, que tinham estruturas de pastas diferentes. Aí eu peguei, tipo, tentei pegar o que era melhor dos 2. Mas, enfim, foi isso. Mais alguém? O conexão com o banco de dados lá, ele já veio uma coisa pronto ou você teve que instalar alguma coisa? Não, eu tive que instalar um módulozinho, mas esse também foi bem tranquilo de fazer. É um clientezinho lá, ele serve para vários bancos de dados, não lembro o nome dele, mas enfim, você diz, eu quero conectar com o banco Postgres, aí você passa o endereço. Eu quero com o Mongo, você passa o endereço. E aí tudo funciona. O Database SQL? Não, cara. Não me lembro. O Database SQL é da Standard Library. Já vem instalado. Não, eu usei um cara que não era standard dele. Então provavelmente não foi esse cara. Os desenvolvedores do Go são bastante, o Go, como reflexo disso, é bastante monolítico, né? Então, a baixa quantidade de palavras elevadas, a pouca quantidade é um exemplo disso. O lance de, se eu não me engano, também comigo, tem uma experiência, talvez eles estão pensando em implementar, mas não tem try-catch, né? Não tem tratamento de exceção. Tratamento de erro, né? É só usar ele.
Exato. Esse é o Ele é lema. bastante opinionista. Você sentiu mais dificuldade, raiva, algum tipo de sentimento? Não, cara, eu acho que foi bem positivo até, assim, o fato de ter pouca coisa pra você pensar. Menos formas. Porque, como eu disse, no Kotlin, por exemplo, quando a gente foi aprender, tipo, tem 30 formas de você fazer um loop, sabe? Fazer uma iteração lá. E aqui você tem o for. E acabou. Então eu acho que foi mais fácil. 3 variações do Fire. E acabou, sabe? É isso aí. Só uma pergunta. Você mudaria para Go? Você poderia fazer essa prova? Cara, é o que eu falei. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de trabalhar em produção, vendo que provavelmente ele vai ser mais performático, e eu vendo isso na prática, eu provavelmente mudaria. Tipo, minhas decisões para novos projetos seria, precisa fazer uma API. Cara, vai precisar de muito acesso, vai ter uma carga legal, vamos pro Go, que talvez ele seja mais interessante. Eu mudaria sim, não tem problema não. Eu trabalhei com Java, Delphi, Kotlin, PHP, enfim, isso não é um problema, nunca será. É vontade do bináriozinho de la vez. Eu vou falar disso ultimamente, assim, cara, se tem um problema, provavelmente vai ter um binário lá em Go, você que resolve. Dar um WGET no seu lá para ela se compila, ela já resolve. Enfim, você pode reutilizar, isso é fantástico. Acabou? É isso aí? Nada, porque geralmente em Go você tem nada Os servidores roda em Linux? Roda em qualquer coisa, filho. Até calculador, acho que você botar o ele funciona. Sério não, porque ele tem um bináriozinho, tipo, ele é muito plataforma. Então você coloca em qualquer lugar e ele roda bem tranquilo. Por exemplo, no caso, tem que rodar, ele não precisa nem de um framework, um SDK, Não. Você gera aquele binário, Você compila direto no Linux ou no Mac, seja lá o que for, você faz maravilhosamente, você gera lá o .exe. No Linux. ele já funciona. Exatamente. Porque eu já tive outros problemas em biblioteca com Node, por exemplo, que você tinha que rodar pacote para o Windows, tem que rodar no Windows. O Go não tem esse problema. Você roda ele em qualquer plataforma. Você chegou a ver assim, questão de consumo de memória, como é que ele roda assim? Então, eu tentei achar algum benchmark, assim, mas eu não achei nada assim que falasse, pô, o Go é muito melhor que, sei lá, qualquer outra linguagem. Eu não achei nada legal nesse sentido. Eu achei alguns, assim, mas eram muito enviesados, sabe? Assim, a aplicação rodando lá, você dá um top lá e vê quanto está consumindo. Então, eu não cheguei a ver, porque, tipo, eu não cheguei a fazer um teste de carga, nada do tipo. Mas eu acredito que se fizer, o Go vai ganhar. O Go vai dar de lado. Vai dar de 500 MB de cada subida. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Tem um artigo, eu não vou lembrar da empresa, depois eu mando lá no Slack do Paraná, que só de trocar uma versão, tipo, estava na versão, sei lá, 1.10 e foi para 11. O cara, eles reduziram a latência lá do servidor em 90%, de 400 mili para 40. Aí eles trocaram a outra versão, caiu mais 90. Foi para 4, 5 mil. Mesmo sem mexer nada no código, só trocando versão, porque eles mudam por dentro. Sim. Tem uma talk no YouTube da Enjoei. Vou ver se eu acho, ele coloca lá no Dev Paraná. Existe. Eles trocaram, não sei se estão trocando, não sei se estão passando pelo processo de troca, mas eles estão tirando o Rust, Program Rails, e indo para Go. E o cara relata muitas coisas melhores em termos de performance e atendimento de requisição. Já não chega a ver nível de memória, tá? Mas aí já está na requisição. Mas aí também só que o Rails é bem cagado, né? Nunca foi performance. É para você entregar rápido. Mas ainda assim tem um relato ali, que você tirar como base. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Fácil. O servidor. Tá na Ali a gente está falando sobre Event Loop, Pooled Threads, Multi-Event Loop ou as duas coisas? Calma, eu fiquei nervoso agora. Node Event Loop. Event Loop. Event Loop. Certo. Eu não sei se ainda é hoje, mas antigamente era um loop só, não importa qual processador você tem. Né? Aí hoje a gente já tem a mesma implementação, só que em outras linguagens, só que daí é multi-event loop, você tem um loop por core. Uhum. E o tradicional do Java com Spring É o thread. é o pool de threads. Ele tem o coroutines, que eu nunca trabalhei com thread. Que não é a mesma coisa que o coroutines do core. Não. Ele tem outra pegada. Assim, eu cheguei aí muito fundo nesse aspecto, mas o que eu percebi, assim, a threads, ela é limitada pelos recursos do computador. O coroutines não necessariamente. Ele vai rodando
por diversos planos lá, ele faz uma mágica, não sei como ele faz, mas enfim. Você vai fazer um modelo de atores? Isso daí? Não. O utiliza é Green Thread. É Green Thread. Green Thread não é thread, tipo, é um processo em cima da thread. O processo de sistema operacional tem thread de sistema operacional, tem uma thread nativa do grupo. Uma thread que ele faz o quê? É uma implementação bem do Google. É meio já é velha, tipo, coisa de 1970, assim, um que agora eles implementaram. Mas é basicamente assim, você tem as routines, que é tipo uma mini thread, é o green thread, na verdade, e aí quando ele tem que executar aquela routine, ele joga isso, ele faz a multiplexação para as threads do sistema operacional. Então ele vai gerenciar, se tem 5, 50 threads, é ele que cuida disso. Aí ele vê, qual que está liberada? Essa aqui, então ele joga para cá. Essa aqui ele joga. Exatamente. E no Java você tem que dizer, né? Quantas threads, jogar para as threads. Essa versão nova do Firewall, que é o que estão tentando também fazer Green Thread. Não sei se foi implementado. E aí quando termina ou suspende, ele para, interrompe uma e troca pela outra. Então a ideia é que ele ocupe 100% das threads o tempo todo. Então, tipo assim, o processo que você programa em Java que usa lá 10 threads, o Go faz a mesma coisa com 3 ou 4. Ele ocupa 100% delas o tempo todo. Você não tem que ficar gerenciando assim, agora roda isso, roda aquilo. Então, automaticamente ele faz isso. Fechou? Obrigado, meus amores.